Muito boa noite a todos, iniciando mais um podcast imperdível aqui, programa Café com Líderes, programa DigitaPod, todos os nossos grandes parceiros, patrocinadores aqui do nosso canal do YouTube. Quero agradecer a todos mais uma vez por vir assistir mais um podcast imperdível, tirar esse tempo para vir escutar mais uma história inspiradora aqui, que trazemos aqui toda semana para você. Não deixamos de trazer um dia sequer um programa aqui, então toda semana, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui ao vivaço com você, nosso telespectador. Então eu quero agradecer mais uma vez ao programa Café com Líderes, nosso grande parceiro lá de Santa Catarina, de Florianópolis, é o Jeff Mello. Um grande abraço para você, um grande abraço também para Inspirarte, ADM Autopeças, o Treco Carapicuíba, Solução Troca de Óleo, e tem outros diversos aqui, que temos aqui também bastante parceiro aqui conosco. Então eu já quero apresentar a nossa convidada da noite. Ela mãe, empresária, esposa, veio de uma cidade vizinha aqui do Alphaville. Tudo bem, Maíra? Tudo ótimo, graças a Deus, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite, vim contar um pouquinho sobre essa história. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? Conversamos bastante pelo WhatsApp. Escutei um pouquinho sobre sua história. Conta um pouquinho para nós sobre você, antes de você se tornar empresária, né? Um pouquinho antes, assim, dessa sua trajetória. Legal. Bom, eu sou esposa, como você colocou, sou mãe, sou filha, sou cristã, atuei aí no mundo corporativo por mais de 20 anos. Hoje atuo ainda, né, nesse viés corporativo, mas sou empreendedora também, tenho uma assessoria de leilão de imóveis. Adoro falar sobre essa minha transição de carreira, adoro falar para mulheres, homens em geral, né, que queiram fazer essa transição de carreira também. E, bom, é isso. Uhum. E você veio aqui da região de Carapicuíba, né? Isso, e como que você começou assim na área do empreendedorismo? Que a gente aborda sobre esse assunto aqui no nosso podcast, né? A gente aborda tanto, que a gente tem bastante jovens também que nos assistem, até tanto empresários, né? Mas como que você começou nessa sua trajetória, assim, para você querer começar a empreender? Bom, nunca foi, na verdade, uma ideia, assim, empreender, porque acho que a cultura nossa, né, brasileira, acaba sendo muito pelo viés do CLT. Minha família, que sempre foi muito humilde, nunca nos faltou nada, mas sempre muito humilde, tinha aquela questão de carteira assinada, CLT, então não passava pela minha cabeça, quando pequena, empreender. Só que essa veia de mexer com os imóveis, eu peguei muito da minha mãe, que já era uma empreendedora nata, sem saber, sem estudos, né, sem faculdade. Minha mãe comprava terrenos assim, de pequenos valores, terrenos irregulares, construía casas, imóveis e vendia com valor muito superior. Então, depois dessa minha passagem aí no mundo corporativo, quando eu realmente dei um estalo assim de mudança, eu consegui resgatar muito do que eu via da minha mãe de quando eu era pequena. E aí sim veio essa vontade de empreender, junto com medo, obviamente, também, né? Porque você já tem uma carreira consolidada, e aí, de repente, mudar para começar a empreender dá um pouquinho de medo. Mas eu não nasci com isso, assim, na verdade, eu acho que eu nasci, mas ele estava um pouquinho guardado aqui dentro. E agora, depois de 20 anos no mundo corporativo, é que realmente a gente conseguiu colocar para fora. E como que foi essa sua trajetória de você sair de Carapicuíba, vir para Alphaville? É um desafio grande, né? Sim, literalmente você atravessar a ponte, né? Quando a gente fala de sair de Carapicuíba e vir para Alphaville. Desde pequena, a gente só vinha para Alphaville para poder fazer compra efetivamente ali no Carrefour e no shopping. Mas eu já tinha esse anseio mesmo, em termos de qualidade de vida, né? Então a gente via que Alphaville é uma região muito, muito rica em termos de negócio, de comércio e também as residências. Então aquilo sempre me atraiu. Trabalhei muito, né? E eu almejava, já falava, quando eu me casar, eu vou conseguir morar ali naquela região. E foi exatamente assim, graças a Deus. Durante 28 anos da minha vida, vivendo ali em Carapicuíba, que eu gosto muito, né, daquela cidade também, é minha base. Mas aí depois que eu me casei, eu e meu marido, a gente se organizou, porque foi tendo mudança acho que natural do mundo também, né? Quando eu era pequena, a gente podia brincar na rua, não era tanto perigo quanto hoje em dia.
E aí, depois que eu me casei, eu falei, bom, quero ter filhos. E, infelizmente, o mundo começou a apresentar um pouquinho mais, né, dessa questão de insegurança. E a gente conseguiu vir aqui para Alphaville. Uhum. E diante disso, né? O que sua família hoje representa para você? Abaixo de Deus, tudo. Abaixo de Deus é... Minha família é minha base, é meu porto seguro, é por quem eu saio de casa, por quem eu volto para casa também. Então, abaixo de Deus, minha família é tudo. Uhum. E como você citou aí, né, que você aprendeu com a sua mãe, né? E hoje, o que a gente pode falar, né? Você recebeu o maior ensinamento dela, né? Sobre isso, sobre até outras diversas coisas, né? O seu maior ensinamento hoje que você recebeu dela, o que foi exatamente? Além desse viés, assim, de ousadia mesmo, né? Dela encarar as coisas, porque meu pai faleceu, eu tinha 4 para 5 anos. E aí ficou minha mãe com 2 filhos, eu tenho um irmão mais velho, né? 4 anos mais velho. Então ela teve que ousar para poder fazer a gente ter o melhor nível de vida possível. Então essa ousadia, eu falo que eu herdei bastante dela, né? Essa coragem aí de mudar. Mas acho que o maior ensinamento mesmo é a questão da união. É uma coisa muito consolidada dentro da minha casa, a união da família, o amor, a honestidade. E também a nossa base, né? Confiança, fé em Deus, nossa base cristã. Foi a maior herança aí que eu posso ter recebido da minha mãe, sem dúvida. E hoje a gente pode dizer assim que hoje o mercado em Alphaville é grande, né? Hoje eu sei que existe vários players também do mesmo mercado que você Sim. aqui no Alphaville, que mexe com leilão, que arremata uma casa ali, uma casa aqui, Sim. ali. E hoje você viu esse ponto de vista dentro do Alphaville? A Alphaville, assim, está crescendo, que na verdade cresceu muito em todos os aspectos, né? Eu costumo dizer que a gente se tornou um centro, assim, não somente empresarial, mas principalmente um centro de encontros, de networking, de conexões. Então, muitos eventos que falam sobre imóveis, muitos eventos que falam de leilões, acabam que se concentrando aqui. E aí o mercado, ele está super aquecido em termos de leilões mesmo. Então, na verdade, leilões existe a nível Brasil, né? Mas Alphaville, por ter esse destaque aí de residenciais, alguns imóveis mais de alto padrão. Mas a gente observa, mas a gente observa como um todo, né? A gente, inclusive, não investe somente aqui na região. A gente investe a nível Brasil e nossos clientes também. Então, a gente tem compra no Nordeste, é Rio de Janeiro, é no Sul. Tudo quanto é lugar no Brasil, a gente atua com leilão. E hoje para uma pessoa assim que pensa que o leilão assim de casas, né, não seria bom. Hoje a gente pensa, tem gente que pode pensar isso, né? Sim, sim. Mas só que hoje, pela sua experiência, né, hoje tem muitas pessoas que compram casas no leilão para revender também, né? Exatamente, Eu, por exemplo, a minha casa que eu moro não foi decorrente de leilão, mas se eu tivesse a oportunidade, né, e ingressado nesse universo antes, com certeza teria. E eu comecei exatamente assim, comprando imóvel em leilão com desconto, a gente faz uma reforma estratégica, posiciona para venda e vende com lucro. Então, hoje, os nossos clientes da assessoria, eles buscam isso, que é comprar com desconto. Quando você olha aí no mercado um valor muito superior, você compra com desconto, faz uma reforma e consegue vender com lucro. Tem muita gente que tem esse receio, tem muita gente que tem o medo, porque fica, acho que, muito vinculado na ideia de leilão lá do passado. Falava de leilão de carro, ficava aquele sinistro na documentação e não tem nada disso. Quando a gente está falando de leilão de imóvel, a documentação ela sai limpa, ela não tem absolutamente nenhuma restrição diferente de um imóvel tradicional. Mas aí tem pessoas que não têm o conhecimento e que ainda carregam alguns mitos em relação aos leilões também. Mas só que isso pode surgir um probleminha aqui, um probleminha ali, né? Como um exemplo, questões de processos judiciais, né? Ali para sair a documentação. O que acontece é que toda análise ela precisa ser prévia, né? Então, é um trabalho também não só da assessoria, mas qualquer outra pessoa que ingressou, ou quando eu fiz as minhas aquisições de imóveis em leilão, porque além de fazer para cliente, eu tenho os nossos imóveis também que são de leilão. É necessário fazer toda a análise documental. Então, é um erro muito grande quem entra nesse mercado de uma forma mais amadora, de uma forma sem estudo,
sem especialização. Precisa ler, porque às vezes na entrelinha tem algum problema ali, tem algum processo que precisa ser melhor analisado e às vezes a pessoa deixa passar batido e às vezes não consegue ingressar na residência. Mas é algo que com estudo, com diligência, fazendo análise certinho, dá para superar ou nem entrar. Tem casos que a gente já fala, não entra porque é pepino, vai dar BO e é melhor não arriscar. E a ideia é ter a melhor experiência, né? Não é você entrar em um processo e ficar com ele travado. Então, se a gente pega um imóvel que a gente vê que a documentação não está ok, que pode dar algum problema, a gente já fala para o cliente, esse não é o imóvel que a gente indica, porque não vai trazer uma boa experiência. E isso pode chegar casos da pessoa, ela arrematou ali o imóvel, de perder o imóvel? Acontece dela não conseguir ingressar, porque às vezes quem está perdendo o imóvel pode ter feito uma ação para tentar anular aquele leilão. Então, quando a pessoa está para perder o imóvel, tem toda uma regra na legislação que precisa ser seguida. Se essa regra não é seguida pelo próprio banco, ou ficou alguma brecha ali na legislação, e quem está perdendo o imóvel entra para tentar recuperar, essa pessoa que arrematou, ela não perde o dinheiro dela, mas ela pode perder a oportunidade de entrar naquele imóvel. Mas tudo isso também, se é feita uma análise jurídica antes, a gente consegue identificar. Mas acontece, e tem muitos casos. Agora é assim, entendi. Então a pessoa, como você nos disse, sim, achava que a pessoa poderia perder algo, né? Dinheiro, não, assim, tem casos muito extremos, né, que a pessoa pode fazer, assim, algum absurdo, mesmo no amadorismo, sem apoio ou sem nem mesmo ler ali a documentação, e ela pode perder dinheiro, por exemplo. Comprou uma casa de 100 mil reais, mas não viu que no edital, o edital que regra, né, ali as normas as regras mesmo do próprio leilão, não viu que tem uma dívida de mais 100 mil. Aí a pessoa vai perder o dinheiro dela, porque na verdade ela deveria ter identificado que aquele leilão carrega uma dívida muito alta. Então são esses cuidados que precisam ter. E hoje, vamos supor assim, agora já partindo já para o próximo, um outro ponto, né? A pessoa arrematou ali o imóvel, entrou no imóvel, deu a questão tudo certo. A pessoa, exemplo, do antigo proprietário que perdeu o imóvel pro leilão, pode entrar com alguma recorrência, recorrer? Geralmente, quando eles acham que é um leilão indevido, eles entram antes. Se eles entram antes do imóvel para leilão, porque existem 2 tipos de leilão. Vou falar do leilão extrajudicial, que é o leilão de banco. A pessoa financiou o imóvel, não pagou as parcelas. O banco começa a notificar essa pessoa. Aquelas ligações que às vezes a gente acaba recebendo de uma operadora, o banco começa a notificar, olha, você está com X parcela atrasada, te dou a oportunidade de pagar. Tá com mais tantas parcelas, te dou a oportunidade de pagar. Se a pessoa chega num ponto que ela já foi avisada, tô tentando não usar termos muito técnicos, mas chegou num ponto que ela foi avisada de acordo com a legislação e ela não conseguiu pagar a dívida, o que o banco faz? Ele toma de volta aquele imóvel. E aí o imóvel vai de volta para o nome do banco. Já não é mais aquela pessoa. E aí tem algumas pessoas que até são orientadas de forma incorreta por advogados, enfim, que falam, você tem direito a recorrer. Só que se o banco fez tudo certinho, intimou nas datas que tinha que intimar, avisou tudo certinho, essa pessoa só vai perder dinheiro com o advogado. Então, se ela tem que recorrer, ela tem que recorrer antes, mas ela tem que recorrer sabendo, né? No prazo também, né? No prazo, exatamente. Não é assim, a pessoa arrematou, eu vou recorrer e depois quero de volta. E aí, se muitas vezes, né, quem arrematou já entrou no imóvel, quem recorreu, se tiver alguma razão, recebe via perdas e danos, né? Aí é reembolsado em dinheiro pelo banco. Eu vou te citar um caso, mas só que eu não vou citar nomes também. Tá bom. Que aqui nomes também, mas não vou expor também, que eu conheço a pessoa, mas só que eu não vou expor nomes também. Tivemos, por exemplo, um caso de uma casa aqui no Residencial 2, com uma quadra de futebol ali, que eu não vou citar nome também, como eu te disse. Sim. E a pessoa até hoje não perdeu essa casa. Foi para leilão. E eu sei que ela não perdeu por conta que ela tem acesso à casa ainda. Tem gente que vai recorrendo a esse leilão, fiquei sabendo também.
é decorrente de um processo judicial e a pessoa está recorrendo dentro desse processo com diversas argumentações. Eu não sei exatamente o que tem ali dentro, né? O que aconteceu efetivamente, mas tem leilão que vai se estendendo mesmo. E aí o que acontece? Muitas vezes, quem comprou também não estava com a leitura completa daquela situação. É que eu fiquei sabendo disso também, porque estavam tentando arrematar até por um valor menor do que a casa vale. Geralmente eles tem também a proposta, né? Que pode ser realizada fora do valor do lance, tem proposta condicional que pode ser aprovado. Mas porque eu falei assim, nossa, estão recorrendo, até hoje não perdeu a casa. Tem casos que acontecem, e são casos geralmente que a gente vê exatamente isso. A pessoa, ela cria uma emoção tão grande de entrar naquele leilão, de levar aquele imóvel, que algumas outras diligências acabam sendo deixadas de lado. Porque, não vou dizer que foi um erro, mas você consegue, muitas vezes, identificar ali naquele processo se ele vai se estender por muito tempo. E mesmo se estendendo por muito tempo, tem gente que calcula. Tem gente que fala, ok, se eu não entrar nesse imóvel por 2, 3 anos, eu ainda estou no lucro. Porque eu comprei por menos da metade do preço. Porque ainda assim eu vou ter lucro daqui 3, 4 anos. Então, tem gente que acaba aceitando também esse risco, né, fazendo esse cálculo de que vai ter retorno de qualquer forma. Agora eu vou dizer para você vamos supor, né? Só para você nos dizer e nos explicar aqui. Uhum. Você tem uma dívida no banco, uma dívida alta. Alta, eu digo ali, então eu vou colocar um valor mesmo só para você nos explicar. Tá. De 3 milhões de reais. E aí você tem uma casa avaliada em 700 mil, vamos supor. Então aí você não tem dinheiro para pagar agora essa dívida que você tem. Você pode perder a casa pro banco dependendo, né? Dependendo da situação, esse bem ele fica alienado a Retido, né? a essa dívida. E aí vamos supor assim, arranjou dinheiro para pagar essa dívida e a casa já chegou aí pro leilão. Consigo recorrer caso, exemplo, eu pague a dívida para não perder a casa? Se for um caso posterior à execução, à realização do leilão, você vai ter que brigar para ter o dinheiro relativo àquela casa de volta. Porque o que acontece? Quem está comprando em leilão, ele é um terceiro de boa-fé. O que a gente... vou tentar explicar. Quem perdeu o imóvel, ele tem um relacionamento com o banco, né? Então, ele comprou, financiou, ou nesse caso, ele tem uma dívida e o bem foi penhorado. A pessoa que viu a oportunidade de comprar aquele bem em leilão, ela tem boa fé. Ela não está com maldade de nada, ela está comprando um imóvel. E aí a legislação, ela protege essa pessoa. Protege no sentido de quem comprou esse imóvel em leilão não tem a ver com a dívida. Não tem a ver com essa briga que está rolando entre banco e o dono da dívida. Então, eu não posso prejudicar quem comprou em leilão. Basicamente isso. Então, desde que tudo for cumprido, né, de uma forma correta, nós que somos arrematantes, nós que compramos o imóvel em leilão, nós somos um terceiro de boa-fé. Eu estou comprando, não estou prejudicando ninguém, não tenho nada a ver com a sua dívida. Porque tem gente que não paga a dívida, não porque não tem dinheiro. Tem gente que prioriza manter uma Porsche do que pagar um financiamento de casa. Tem gente que prioriza viajar do que manter... Porque acha que, né, a justiça ali não vai ser feita. E aí a legislação ela acaba protegendo quem arremata nesse sentido. Porque tem gente que está arrematando para morar. Tem gente que está arrematando para entrar com a sua família. Uhum. E hoje, o sucesso profissional hoje, o que significa para você na sua vida? Ele vai muito além do que dinheiro. Hoje eu consigo, assim, com toda a transparência e certeza do mundo, dizer que o sucesso profissional, sem o sucesso pessoal, que é o nosso sucesso em casa, que é a nossa paz, né? Dentro do nosso lar, nossa paz interior, ele não é nada se ele for baseado exclusivamente em dinheiro e resultado. Então, hoje, para mim, eu consigo, trabalhando com o que eu gosto, fazer dinheiro, mas ter a tranquilidade também de ter uma qualidade de vida com a minha família, de ter tempo com a minha filha, de poder jantar tranquilamente com meu marido. Então, para mim, hoje, o sucesso profissional, se for somente dinheiro, não é sucesso.
E por conta que hoje muitas pessoas que trocam o trabalho pela família, né? Sim. É porque é uma dor, né? Eu costumo dizer que eu, durante todo esse tempo no corporativo, eu fiz uma carreira muito consolidada, atingi grandes posições, ganhava dinheiro, nunca reclamei, eu sou muito agradecida a Deus por isso. Só que me faltava tempo. Então eu terceirizava a vida da minha filha, né? Deixava ela com diversas atividades e com babá ou com a minha mãe e pagava, você paga caro, né, por essas coisas também, porque aí é motorista, é Uber para tudo quanto é lado, para poder ficar transitando. E aí tem uma hora que eu me toquei, eu falei assim, poxa, eu batalhei, e eu fico 5 horas no trânsito, eu não consigo ter tempo ali de qualidade com a minha família. Então, é uma troca, mas assim, no meu caso foi uma transição mesmo, né? Eu acabei conseguindo trazer esse viés profissional, mas também obter essa qualidade de vida com a minha família. Se organizar, né? Organizar o tempo. Isso, senão a gente fica correndo atrás, né? A gente, só trabalho, trabalho, trabalho. Aí você trabalha, 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 depois você gasta, gasta, gasta. Trabalho, 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 gasta, gasta, gasta. E você não acaba não tendo, não usufruindo de outras coisas. E quando você vê, o tempo tá passando. Hoje minha filha tem 10 anos. Eu considero que eu aproveitei muita coisa com ela. Mas eu sei também que eu perdi muita coisa. Eu não perdi, assim, festinha de escola, dia das mães, isso não. Porque eu sempre me programei para estar. Mas questões do dia a dia. Sabe? Aquele palquinho que ela fazia na sala não programado. Eu não estava muitas vezes ali para poder acompanhar. Uhum. E um pouquinho que a gente não comentou antes, né? Pra gente entrar já no bloco 3. Antes de você entrar nessa sua carreira, né? Sobre os leilões, você comentou que você era CLT também, né? Sim. Você trabalhava com o que antes? Eu sou gerente, né? Eu me formei ali, cheguei numa posição de gerente tributária, na parte tributária de legislação específica do agronegócio. Então, assim, açúcar e etanol, e eu cuidava de toda a parte tributária, relacionamento com o governo, redigir normas mesmo, escrever legislação. Eu trabalhava nessa frente aí. Veio do agro. Vim do agro, é. O agro é pop. É a famosíssima frase, né? Famosíssima frase. E hoje, assim, que você percebe, assim, na sua vida hoje, você sair de Carapicuíba pra vir pra Alphaville, você sentiu bastante, uma experiência grande, né? É uma experiência grande, mas eu, assim, reforço para todo mundo. Eu dou graças a Deus pela minha base, né? De não... Uma coisa é você estar em algum lugar, né? E eu tento passar muito isso para minha filha. Nós estamos em Alphaville, nós não somos Alphaville. Porque senão as pessoas, elas colocam essa ideia na cabeça e acabam vivendo uma bolha. Então, eu dou graças a Deus, assim, de ter tido essa transição, vivido ali, né, num viés mais simples, mas muito feliz da minha vida. E hoje, obviamente, a gente vê uma ascensão, tanto financeira, né, quanto de qualidade de vida, de segurança também. E o que mais me pega é isso, a questão da segurança. Mas é bom, né? Uhum. E qual que foi a sua maior decisão, assim, de você alterar essa sua carreira, sair desse ramo do agro, né, e vir para os leilões? 5 horas de trânsito. Eu saía de Alphaville para chegar no Morumbi, eu tinha que ir presencial, porque eu tinha a equipe lá. E eu ficava 5 horas no trânsito. E aí, durante um período, ainda tive que cuidar da minha saúde, por conta de um tratamento do fígado. E aí, aquilo, eu falei, não dá, né? 5 horas, aí, quando dava horário de pico, eu não podia sair às 6, porque eu ia ficar 3 horas no trânsito. Aí, eu ia pro shopping, aí jantava sozinha, minha família aqui. E aí, foi passando 1, 2 anos, até que realmente eu senti que a minha cabeça já não estava acompanhando mais, meu corpo não estava acompanhando mais. Então, foi ali que veio a minha virada de chave. E aí, um dia, no carro, eu coloquei, assim, no celular, ideias para plano B. Desse jeito, sem
Não sabia o que eu ia fazer, se eu ia virar influencer, que nem é comigo, mas às vezes ia dar certo. alguma coisa Só por você estar na Alphaville poderia dar certo. Mas é dolorida essa história aí do digital ainda pra mim, da tecnologia. Mas eu coloquei isso e aquele desejo ardente ainda de mexer com imóveis. É que eu sempre pensei em ir na linha da minha mãe. Comprar terreno, construir e vender para ter lucro. Só que isso demora mais tempo. Porque você compra o terreno, aí você regulariza o terreno, aí você constrói, financiando a construção para depois você vender, já é cerca de 18 meses. E aí eu queria uma coisa mais rápida. Eu falei, não, eu preciso aprender a fazer dinheiro mais rápido. E aí foi quando eu coloquei lá o plano B, começou a vir um monte de tipo de investimento. Eu falei, não, isso não é para mim. E daí, de repente, eu me deparei com um vídeo de leilões. Falei, acho que esse é. Acho que eu vou começar a comprar imóvel com desconto, vender com lucro. E desde então eu não parei de estudar, desde então eu não parei de criar uma imersão nesse universo. Fiz minhas primeiras compras de leilão, deram super certo. E aí, depois disso, deslanchou. E ao decorrer desse tempo, né? Porquanto, como a gente pode dizer que o CLT, a gente tem uma estabilidade, né? Sim. Quando começa o CLT, você sabe que você recebeu um certo valor por mês, e entre outras coisas, né? Você teve esse medo de você sair do CLT e virar essa chave totalmente e começar a empreender? Sem dúvida. Medo, muito medo. É aquela história assim, vai com medo mesmo. Mas tinha medo, porque tem a questão, eu tenho convênio. Eu falo que ser registrada, né, ser CLT, eu construí minha vida em torno disso. Mais uma vez, sou grata. Mas tudo hoje, você não tem uma estabilidade de fato, né? Porque a empresa, ela pode acontecer algum fator com ela não ficar tão bem, como aconteceu na empresa que eu estava, algumas pessoas foram desligadas. Então, pode acontecer diversas coisas. É que a gente se agarra nessa questão da cultura, de que nós precisamos ser registrado, precisamos ser CLT para criar essa segurança. Mas deu muito medo, até porque a minha cultura toda, minha família inteira, assim, sempre foi CLT, né? Sempre ali com registro e aquilo que tinha valor, porque você precisa ter registro na carteira. Então, deu medo. Mas foi com medo mesmo. E o seu maior desafio hoje que você já enfrentou assim, depois que você começou a empreender? Eu acho que quando eu estava fazendo as minhas arrematações, as minhas compras, sou eu comigo mesma, né? Então, sou eu com meu marido, a gente tomando as decisões. Quando a gente começou a fazer assessoria, a gente faz isso para clientes. Então, você lida com cada cliente a um. E a gente faz questão de tratar cada cliente como um, dentro das suas particularidades, né? Cada um tem o seu jeito. Uhum. Então, acho que o maior desafio foi esse, assim, de a gente encontrar um caminho para lidar com cada perfil de cliente. Mas hoje eu encaro isso como um baita aprendizado, assim, porque de fato não é atender por atender, né? Cada cliente chega com uma ideia, com uma estratégia, com uma dor que muitas vezes ele não sabe. Ele só precisa potencializar o crescimento dele, potencializar o patrimônio, e aí nós somos a chave ali para poder ajudá-los nesse percurso. Então, um desafio, acho que lidar com pessoas é sempre um desafio, né? Uhum. E diante de tudo isso que você comentou lá no início do podcast, você veio seguindo as ajudas da sua mãe, né? Que você comentou que você veio de inspiração dela, que ela foi ali comprar um terreninho ali, um terreninho aqui, ali. E hoje, o que te fortaleceu mais nesse processo? Sempre, acho que a minha força é minha família, né? Então, assim, mais uma vez, abaixo de Deus, minha família. Então, ter o apoio deles é o que me fez seguir. Olhar para minha filha pequena e ela falar, mãe, eu vou fazer leilão quando eu crescer, isso me fortalece. Meu marido, o apoio da minha mãe, do meu irmão também que está ingressando aí nesse universo imobiliário. Então, essa foi a minha maior, digamos que motivação, né? O que carimbou de fato, olha, vai, que a gente está com você. E hoje a gente pode nos dizer assim que pessoas têm medo, né, de arrematar imóveis em leilão, né? Tem muita gente que tem, ainda. Tem muita gente que fica apegado, né, a alguns mitos
Como, eu vou comprar o imóvel de leilão, como você comentou, e não vou desocupar. Eu já comprei vários imóveis que nunca foram habitados. Porque as pessoas compraram, nunca pegaram a chave, porque compraram e não pagaram. Né? Já tiveram situações assim que a gente entra em contato mesmo com a pessoa e fala, gostaríamos de entender o que aconteceu. E a pessoa fala, eu me empolguei, mas depois eu nunca quis continuar pagando, e a pessoa não tem um entendimento, né? Nossa cultura, ela não dá uma educação financeira na escola, por exemplo. Então, assim, as pessoas, elas têm muito medo, principalmente da desocupação, que elas acham que os imóveis não vão ser desocupados. E dentro de todas as nossas arrematações, a gente nunca teve nenhum problema. Ou eles nunca foram habitados, ou quando a gente chegou lá já estava desocupado, porque tem gente que fala, meu imóvel foi para leilão, eu já vou sair. E sai. Ou a gente chega, negocia amigavelmente, até muitas vezes oferece uma ajuda para a pessoa, de mudança, paga um aluguel, e a pessoa sai. A gente nunca teve problema em nenhum dos imóveis que a gente arrematou. Hoje, não sei se você vai saber nos responder, mas eu vou perguntar e vocês nos digam. Pessoas que pensam em exemplo, que investem em bolsas de valores, empresas de investimento, né? Hoje, pela sua experiência, é bom se investir em imóveis ou em bolsas de valores, investimentos? Pela sua experiência. Eu vivo o que eu falo. E todo o meu capital hoje ele é investido em imóveis. Porque eu não descobri ainda uma aplicação ou um outro viés de investimento que me deu o retorno que os imóveis de leilão me traz. Né? Cerca ali de 25, 30, 40, muitas vezes até mais, por cento, considerando aí um prazo limite de 12 meses. Então, eu não descobri. Então, eu acredito muito em terra e tijolo por conta disso e vivo isso. Uhum. Porque também seria, né? Tem muita gente que, eu faço leilão, acredito em leilão, mas está com o dinheiro todo capitalizado ali, né, em outros investimentos. Não é o nosso caso. Agora que você citou aí a questão aí da terra e tijolo, o que significa isso? Terra e tijolo, para mim, é base. Eu falo assim, a terra, de fato, é onde a gente cria firmeza, né? E os tijolos são as estruturas. Então, eu falo que eu acredito muito na tese de terra e tijolo, e também tem uma outra frase que é quem compra terra não erra, porque imóveis estão sempre em valorização. É difícil você pensar em comprar um imóvel e empatar o jogo ou perder dinheiro. Não deveria citar, mas assim, exceto se você compra na planta, às vezes você vai comprar com muitos juros. Mas em leilão ou encontrando outras oportunidades, que não necessariamente no leilão oportunidade boa, é difícil você falar assim, o imóvel desvalorizou. Para o imóvel desvalorizar, tem que acontecer assim, uma situação, né, de ou aquela região acabou sendo dominada por né, algum tráfego, alguma coisa do tipo, mas terra e tijolo, para mim, representa base e estrutura. Agora uma coisa. Pessoas ganham dinheiro comprando casa em leilão. Casas assim, eu digo, casas antigas. O pessoal vai lá e faz um retrofit. Ganha dinheiro através disso? Muito. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Assim, não somente em leilão nesse caso, né? Quando a pessoa faz um retrofit, tem muita gente que olha, a gente aprende a olhar para alguns imóveis que qualquer pessoa falaria, jamais eu vou comprar. A gente olha e enxerga oportunidade. Imóveis, assim, eu comprei recentemente, junto com uma parceira até em sociedade, um imóvel de R$28 mil. E a gente não vai fazer menos de 50% de lucro naquele imóvel. E quem olhava aquele imóvel falava, jamais que eu vou dar uma belezinha. Então, fazer no caso do leilão, uma reforma estratégica, quando a gente está falando de imóveis mais baratos, né? Que a gente chama Minha Casa e Minha Vida. E um retrofit para imóveis de médio ou alto padrão, gera uma valorização absurda. E é onde as pessoas colocam muito dinheiro de uma única vez. Eu te perguntei mesmo por conta que eu já vi casos assim. Sim. Pessoas que compram casa no leilão. Isso. Por um valor, um exemplo, bem abaixo do que ela vale.
Casas antigas, assim, né? Nem tão antigas, mas só que... Aí depois se transforma em uma casa moderna. Transforma a casa, isso mesmo. E é onde valoriza ela e você consegue vender num preço de mercado absurdo. E hoje esse mercado no Alphaville aqui, principalmente aqui na região, né? Que eu já vi bastante casas em leilão aqui do Alphaville. Esse mercado que é quente aqui? Muito quente. Contanto que todos os leilões que a gente já acompanhou, eles têm disputas absurdas. As pessoas, elas entram pro jogo mesmo. E quando eu falo disputa, porque leilão é leilão. Hoje em dia é só difícil você ver aquele martelinho lá, né? De levou. Mas isso acontece de forma online. Então, quando aparecem casas ou apartamentos aqui na região de Alphaville, tem muita gente que participa. Muita gente quer levar. E muita gente, inclusive, fica disposto a pagar mais do que o lance mínimo mesmo de leilão, porque reconhece também a valorização do bairro. E hoje a gente pode dizer que tem pessoas que têm medo, né, dos leilões. Mas só que elas têm medo por conta do passar por todo o processo, ou por conta, será que elas não conhecem que esse mercado de leilões ganha dinheiro? Eu vejo as duas situações, tá? Tem gente que tem o receio de passar pelo processo, porque entrar no mercado dos leilões não é só também analisar a documentação. Eu vou comprar um imóvel, eu tenho que saber como é que funciona aquela região. Um exemplo mesmo, de Alphaville. Como é que é o mercado de Alphaville? Quem são os potenciais compradores futuros dessa minha casa? Porque a gente tem que visualizar tudo isso, né? Vai ter uma liquidez, ou seja, a gente vai conseguir vender. Então, para cada região, a gente precisa ter esse olhar. E tem gente que não sabe ou não entende como é que faz isso. Tem que fazer todos os cálculos financeiros, porque não é só o valor do leilão. Você vai ter que estimar uma reforma, você vai ter que ter conhecimento de quanto custa o metro quadrado de uma reforma naquela região, qual é o valor do serviço, você vai precisar saber qual documentação que você vai precisar pagar também. Então, as pessoas não têm conhecimento e têm medo desse passo a passo. Então, acho que... E esse outro ponto, assim, de achar que muitas vezes vai ficar parado e não vai conseguir avançar, é o que acaba limitando as pessoas. E hoje, pelo seu ponto de vista, os brasileiros estão preparados para começar a investir assim, eu digo assim, comprar imóveis para construir patrimônios? É muito cultural que o brasileiro tenha pelo menos um imóvel no nome deles, né? O problema é que o Brasil ele não investe na educação financeira. O que eu entendo que é um erro, porque essa base deveria ser na escola, né? A criança ela deveria ter ali aulas mesmo para entender que não se gasta mais do que ganha, de que é importante se estabelecer uma reserva, né, para eventuais necessidades, mas a gente não tem essa base. E o brasileiro, infelizmente, a gente, né, vê até por todas as estatísticas aí, o índice de endividamento do brasileiro ele é altíssimo. Porque, de fato, o salário, as dívidas não acompanham o salário. Deveriam se limitar, na verdade, no salário. Elas acabam muitas vezes superando. E um outro ponto também que a gente vê pelas estatísticas é que o brasileiro ele infla muito o estilo de vida dele imediatamente quando ele tem um aumento de dinheiro. Então, às vezes, ele ganhou um pouquinho a mais, ele já quer trocar de carro, ele já quer comprar um Rolex, ele já quer... Então, existe esse outro ponto também que a nossa cultura acabou absorvendo. E é possível começar no mercado de leilões com pouco dinheiro ou não? É possível, porque existem modalidades de leilão que você consegue financiar. E financiamentos, por exemplo, da Caixa Econômica, quando é imóvel da Caixa Econômica, diferente do mercado tradicional, que você vai lá comprar e você precisa dar 20% de entrada, no leilão é somente 5% de entrada. Então, vou dar um exemplo. Você comprou um imóvel que vale 200 mil. Comprou a 100, você vai dar 5 mil de entrada. E aí, somado a esses 5 mil de entrada, tem a documentação, vai ter uma reforma ali estratégica. Hoje a gente indica, assim, no mínimo, pelo menos num financiado de 30 a 40 mil reais. E se for para comprar à vista, dependendo da região, a gente fala ali em torno de acima de 90 mil reais. Uhum. E hoje a gente pode dizer assim, qual é o maior erro que hoje as pessoas podem cometer dentro do leilão?
não analisar o mercado que ela está comprando. Tem muita gente que abre as plataformas de leilão e fala, nossa, encontrei uma casa aqui por 10 mil reais. Encontrou. E o que você vai fazer com essa casa? Porque às vezes o mercado não vai vender. Às vezes é uma área de facção. Às vezes é uma área que alaga, que está, como é que fala? Já... Entendi. Direcionada, né, para acontecer alguma catástrofe. Então, o maior erro é isso, as pessoas não fazerem uma análise do mercado, entender sobre aquele local que elas estão comprando e a análise documental. Tem muita gente que acaba passando, olhando só o valor. Tem gente que compra imóvel de leilão olhando somente o valor. E isso é um erro, porque é um conjunto de análises. Você tem que saber se você vai vender. Seu intuito é comprar e vender? Então, você tem que saber quem é seu próximo comprador. Qual é a renda daquele pessoal que mora ali? Eles vão ter capacidade de comprar? Senão, o imóvel vai ficar empacado lá. Que isso entra em tudo, né? Todo ponto de vista. Todo ponto de vista. Não adianta você comprar um imóvel ali em Carapicuíba. Vou dar um exemplo, tá? Sim. Um exemplo ali na Vila Dirce. Você compra um imóvel ali. O imóvel lá você pode falar que é 150 mil. Vou colocar já um valor altinho mesmo, por conta que a gente não encontra hoje imóvel abaixo de 100 mil. Sim, não. 150 mil. Eu vou lá e... No leilão encontra. Compra um imóvel lá de 150 mil. Você não conhece o bairro, você não conhece o que tá ao seu redor. Aí depois pode ser difícil de você vender, né? É isso, é exatamente essa análise de mercado que as pessoas não fazem. E aí depois chora e fala, mas o leilão não presta. Não, você não analisou o que você tinha que às vezes analisar. você pode pegar até um lugar estratégico, né? Que às vezes um exemplo que a gente pode dizer assim, pode ter um shopping ali pela região. Sim. Um supermercado, um mercado já de nome grande. Ônibus. Esse é de fácil acesso. Isso. Então tudo depende do imóvel que você está comprando, do estilo do imóvel. Então, se a gente está falando de um imóvel de valor mais baixo, às vezes a pessoa não tem carro. A gente tem que olhar o quê? Tem ponto de ônibus? Tem creche perto? Tem posto de saúde? Né? Porque a pessoa já é um imóvel de valor mais baixo. Então, tudo isso influencia depois na hora da venda. E tem muita gente que não faz essa avaliação. E você já viu alguma transformação dentro da sua cartela de clientes? Já. Tem casos muito legais, assim, que a gente gosta de contar. Não só de clientes, né? Os que compraram imóvel de leilão, mas vou contar uma de uma pessoa. Foi um imóvel que eu comprei. Eu mesma comprei. O devedor já não morava naquele apartamento. Quem morava era uma inquilina. O imóvel ele estava alugado para uma senhora. Essa senhora tinha algumas questões, assim, de vícios, mesmo em jogos de eletrônicos, né? Que fala, de tigrinho, bets, essas coisas, né? bets, essas coisas. E aí a gente comunicou ela que nós tínhamos comprado aquele imóvel. Ela tinha passado por uma perda do filho, da nora, muito recentemente. Então, o que nós fizemos? Nós organizamos a vida daquela senhora. Estabelecemos ali um prazo para que ela saísse. Alugamos um novo espaço para ela. Pagamos 3 meses de aluguel para ela num outro apartamento dentro do mesmo condomínio. E, além disso, quando a gente foi vender o imóvel, que era um imóvel térreo, quem comprou era uma senhora, uma mulher que a mãe era cadeirante. E ela precisava de um apartamento térreo. Então, em um único imóvel, a gente conseguiu restabelecer a vida daquela senhora que morava de aluguel, porque nós ajudamos ela. Inclusive, ela fez limpeza pra gente, a gente pagou ela, remunerou, conseguiu fornecer um pouquinho mais de dignidade para ela. E quem comprou estava procurando um imóvel térreo, não achava, a gente conseguiu fazer um preço bacana. E a mãe, que era cadeirante, que tinha que ficar subindo, carregando, porque não tinha elevador, a senhora começou a habitar aquele imóvel. Então, a gente vê transformações que eu falo, vai muito além do lucro. Porque eu ganhei dinheiro nessa operação, mas a gente conseguiu ajudar famílias também. Uhum. Que isso, grandes histórias, né? Muitas. Grandes histórias. Tem boas histórias. Uhum. E agora vamos entrar na parte de família, fé, propósito.
Como que a gente consegue, como você na realidade, né, consegue equilibrar negócios, família e a sua vida com Deus? Agora eu consigo equilibrar melhor, né? Porque antes, quando eu tava lá trabalhando no mundo corporativo, tava um pouco difícil. Mas eu acho que primeiro que é a questão da disciplina. Óbvio, né? Que tem dia que eu trabalho até mais tarde, tem dia que eu não consigo fazer essa gestão do tempo. Mas é você colocando cada coisinha no seu quadrado. Então, eu já tenho meu tempo estabelecido com a minha filha, tenho meu tempo que é destinado ali para o trabalho, tenho meu tempo também que a gente faz o nosso momento de oração, de devoção a Deus. Então, mas isso tudo foi através da dor, né? Eu tive que passar por essa angústia de me desencontrar de tudo isso, inclusive em relação à minha fé, para eu ter esse choque de realidade e voltar. Uhum. E qual que é o papel da fé nas suas conquistas? É primordial. Desde pequena também, e aí é mais um ensinamento da minha mãe. Tudo que eu vou fazer, eu peço um direcionamento e me coloco em comunhão com Deus, para eu sentir aquele calor no coração e a confirmação de que eu devo seguir. Uhum. E quando eu tentei me afastar de fazer isso, eu voltei atrás correndo, porque às vezes a gente é meio teimoso, né? A gente só vai pela nossa vontade, mas a fé para mim de fato, é o que move minha vida. E o que o Senhor nosso Jesus, né, tem te ensinado para você nessa sua fase? Nessa sua fase ali que você mudou a sua carreira totalmente, né? Que tudo é no tempo dele. E que não adianta, aquela história, né? Eu tirar as minhas mãos para que ele possa agir e confiar. Tem dia que eu tento colocar meu dedinho de novo, eu falo, não, mas vamos fazer só desse jeitinho aqui. Então, é muito essa questão do tempo, do controle. É o que mais... Quando eu tentei me apoderar de tudo isso, da função de Deus na minha vida, as coisas começaram a se desequilibrar. E quando desequilibrou, é que veio o choque. Eu falei, Jesus, toma conta de novo. Agora, eu acho que eu até ia falar um negócio aqui antes, que agora eu acho que a próxima pergunta, acho que a produção vai ter que preparar o papelzinho, hein? Ah, pelo amor, hein? Qual é o legado que você deixaria para sua filha Lívia? Essa me pega. Que a Lívia, ela é meu milagre, né? Ela é meu milagre. Apesar de mexer com imóveis, né? E ver resultados ali financeiros, eu quero deixar o mesmo legado que a minha mãe deixou. Primeiro de tudo, né? É o relacionamento com Deus. Ter Jesus assim como nosso centro de fato. É a prioridade na família, nas relações. É a honestidade. São tantos legados que eu queria passar. Mas todos eles só têm um centro, que é Jesus. Então, e isso, graças a Deus, ela com 10 aninhos de idade. Tem hora que ela me dá uns twins, assim, eu falo... Até parece que eu que tô recebendo o legado dela. Uhum. E o que significa hoje para você prosperidade? É um conjunto, né? Mais uma vez, assim. Menos financeiro, mais de Deus na minha vida. Então, prosperidade é eu estar em harmonia com a minha fé, com essa minha comunhão com Deus, eu estar em família, eu ter meu lar estabelecido. E aí, óbvio, trabalhando no que eu gosto e ganhando dinheiro. E aí, ó, agora você entrou na questão do dinheiro, né? Agora você entrou na questão que vai envolver um pouquinho com a próxima pergunta. Sim. E prosperidade vai muito além do dinheiro? Vai bem além do dinheiro. Eu me considero muito próspera, além do dinheiro. E é fácil falar às vezes, né? Como eu já tenho uma vida estável, uma vida consolidada, mas mesmo tendo essa vida já consolidada financeiramente, eu não me via na prosperidade que eu vejo hoje. Então, prosperidade vai muito além de dinheiro. Uhum. E vamos fazer um bate-bola final?
Ai, parece aquele programa quando eu era pequena. Uma palavra que define sua trajetória. Fé. Um sonho ainda que você não realizou. Ah, eu tenho umas viagens aí que eu não realizei. Algumas Nossa! viagens. Algumas. Um livro que você recomenda. Uma Vida com Propósito. Adoro. Uma pessoa que te inspira. Abaixo de... Bom, primeiro Jesus e minha mãe. E um conselho hoje para quem deseja mudar de vida. Bom, primeiro... Um conselho, na realidade. Sim, eu não sou leviana em falar que assim, ai, vai, né? Eu acho que tudo requer um planejamento. Então, também não sou aquela pessoa que, né, vamos meter o louco e vamos literalmente meter o louco e vamos embora. Eu entendo que quando a pessoa quer mudar de vida, ela tem que primeiro estabelecer as prioridades dela. É o quê? É tempo, também se estabelecer financeiramente, e isso requer um planejamento. Então, a minha indicação é, se planeje, mas não pare. Não deixe a coisa esfriar, porque se a gente deixa a coisa esfriar, a gente chega, como eu cheguei, em 20 anos do mundo corporativo, me dominando, me minando. Então, seria isso. Planejamento, mas sem parar. Sabe? E hoje, o que é o sucesso para você? O sucesso é ter minha família unida, é ter meu lar em harmonia, em paz, todo mundo com saúde, é poder viajar. Desfrutar, né? Desfrutar, porque a gente não é hipócrita, né? De falar, é comer bem também, mas nessa ordem, né? Paz, união, saúde e desfrutar também. E tudo no tempo de Deus, né? E tudo no tempo de Deus, é isso. Qual frase resume sua história? Nossa. Eu vi, na verdade, eu falei uma esses dias que eu acho que é bem... a fé não é a ausência do medo. E aí o que essa frase para mim quer dizer que é um ato de coragem. Então a fé ela é você confiar em algo maior, no meu caso, né? É Deus, Jesus, mas ela não é a ausência do medo, porque eu dei largos passos com medo mesmo. Então a fé não é a ausência do medo. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast inédito. Gostei de escutar um pouquinho mais sobre sua história. Muito obrigada. Mas só que antes de tudo, antes de acabar aqui, tem uma última pergunta para te finalizar. Que as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre você, que querem conhecer um pouquinho sobre o mercado dos leilões, né? Como que as pessoas podem te encontrar? Legal. Bom, eu lembro que é aquela câmera ali, né? Isso! Bom, se você quer investir com segurança, comprar com desconto, vender com lucro e contar com uma assessoria especializada em leilões de imóveis, contate a gente. Nosso @ é o Galdino_leilões. Lá você vai ter um atendimento personalizado e a gente vai alinhar ali a melhor estratégia para você. Então, Maíra, né? Isso. Como a gente tava invertendo aqui tudo. Eu agradeço você mais uma vez por ter aceitado esse convite. Tirar desse tempinho agora à noite para vir nos contar um pouquinho sobre sua história. Que aqui a gente traz diversos empreendedores, empresários. E a gente já trouxe bastante lá de Carapicuíba também, viu? Ah, não, é muito bom. Lá a gente não fecha a porta para ninguém também, não. Carapicuíba, Osasco, Itapevi. A gente traz aqui desde ali daquele comércio de uma porta. Exatamente. Mas acho que esse é o espírito, né? É que a gente pode dizer, né? Hoje, o empresário hoje que está no Alphaville passou por isso. Veio de uma cidade pequena, ou às vezes veio de um lugar tão humilde, né? Mas só que a gente não pode dizer também que hoje a gente não pode se viver assim do sucesso também, né? Sim, é aquilo, o lugar ele não te define, né? Eu mesma conheço diversos empresários que têm a decisão de ficar muitas vezes em lugares menores ou menos, né, com esplendor. Então, muito bom saber que o pessoal está vindo para cá. Eu amo a cidade e agradeço pelo convite.
é muito inspirador, principalmente ver, assim, uma pessoa tão desenvolta, né? E assim como a equipe também, então eu agradeço de coração. Então, Maíra. Aí, você puxou o guia. Então, agora eu vou te dizer uma coisa. Câmera aberta final pra você dar suas últimas agradecimentos. Eu mandar uma mensagem pra quem você quiser também, deixar um recado aí. Então, a câmera aberta pra você. Bem estilo programa, adoro o programa da Xuxa, né? Vamos lá. Bom, primeiramente agradecer e mandar aqui um super beijo pra minha família, minha filha, que é minha vida, meu marido André, meu irmão Rodrigo, que é meu melhor amigo, minha mãe, que é a base de tudo. A todos os nossos clientes que confiam no nosso trabalho, a todo mundo que está nos assistindo, quiser conhecer um pouquinho mais, já deixei aí o nosso arroba. E meu agradecimento a vocês. Só repete de novo o arroba? É Galdino_Leilões. Então, já vai lá, siga lá no Instagram, para você que ainda ficou com uma curiosidade ali de investir no mercado de leilões. E você viu também que existe portas, né? Sim, muito. Que o mercado de leilões hoje, às vezes tem pessoas que têm medo ainda, mas só que não sabem por onde começar. Às vezes quer começar, mas só que não sabe por onde, né? Estamos aí para isso. Então, nosso querido telespectador, mais um podcast encerrado aqui. Mas só que eu quero te dizer uma coisa. Toda semana aqui a gente tem diversas histórias inspiradoras, de fé, de propósito. Então não perca, já se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Toda semana, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, temos um podcast imperdível aqui pra você. Então eu quero agradecer aqui imensamente todos os nossos parceiros, patrocinadores, Programa Café com Líderes, que veio lá de Santa Catarina, lá do nosso grande amigo Jeff Mello. Um grande abraço pra você. O ADM Autopeças, que localizado ali na Inocência Seráfica, 567, em Carapicuíba também. Ultra Eco, Carapicuíba. Solução Troca de Óleo, Inspirarte. E todos outros diversos que, se eu for parar aqui pra falar aqui, vai ser uma lista. Mas só que quero agradecer mesmo, porque sempre que precisamos de ajuda, vocês estão aqui para nos ajudar. Então, mais uma noite finalizada aqui com mais um podcast imperdível. Então, eu quero desejar a todos vocês uma ótima semana, uma ótima noite e até semana que vem. Semana que vem, o podcast aqui vai estar bombando, viu? Grande spoiler pra vocês. Vou ver. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.